Fala rapaziada, beleza? J2W na área e vamos que vamos, né? Já chega deixando aquele likezão nesse vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o badalo aí para receber as notificações, beleza? Então vamos lá, né? Vou passar aqui agora uma nova configuração aqui do indicador, tá? Uma nova visão aí de leitura para que você tenha um melhor aproveitamento aí das informações, tá? E do sistema, né? Consiga ser o mais assertivo possível. Beleza? Aqui na descrição do vídeo, né, tem o link do nosso grupo lá do Telegram. Vai para lá para você receber as novidades, né? Trocar uma ideia comigo aí, beleza? E falando aqui da nossa parceria com a corretora 4XC, tá bom? Se você abrir uma conta lá, fizer um depósito, né, você terá acesso ao meu indicador aí de forma gratuita, tá? As regras, né, estão lá no grupo do Telegram, tá certo? Então entra lá para você saber e vamos falar aqui do nosso indicador, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Para você que nos acompanha, sabe que eu venho trabalhando, né, com o indicador aqui nas configurações. A princípio a gente estava trabalhando com 6.6, tá? Que foi uma das melhores configurações que eu encontrei aí para estar trabalhando com o indicador, tá certo? Porém, nesses dias aí que eu tive testando, né, tive fazendo alguns testes e tal, eu quis deixar ele mais rápido, tá? Eu quis deixar ele um pouco mais rápido aí para pegar os movimentos, né, ah, mais próximos do início possíveis, tá certo? Então, o que que eu fiz aí? Eu mudei para 2.6, tá? Então em H2 aqui eu tô lendo em 2.6, tá certo? Aqui embaixo, né, quando a gente muda aqui embaixo que eu coloco H4, então eu coloco 4.12, tá? Para o H4 eu coloco 4.12, tá certo? Para o H8 vai ser o dobro de H4, então eu coloco 8.24, tá? Coloco 8.24. E para o H16, que é o meu viés macro, tá? Eu coloco 16.48, 16.48, tá certo? Então vamos lá, tá? Qual, né? Para as operações day trade aí, qual que é o meu referencial, tá? Qual que é o meu indicador referencial aí? Meu indicador referencial é o de H8, tá? Meu indicador referencial aí é o de H8, tá certo? E, né? Quais são os pontos importantes aí de H8, tá? Ponto importante de H8 que a gente pode observar é a segunda linha do box, tá? A gente tem o box aqui, né? Tem a linha do zero, tem a primeira linha, a segunda linha, depois tem a linha do zero, tem a primeira linha positiva, a primeira linha negativa, né? Aí temos a segunda linha positiva, terceira positiva, segunda positiva, segunda negativa e terceira negativa. Então, a gente vai marcar aqui, ó. Eu marquei aqui, tá? Com uma linha em amarelo, a segunda linha, né? Positiva e a segunda linha negativa como referencial aí, tá? E o que que eu vou adotar nessa referência? Eu vou adotar o seguinte nessa referência, tá? Eu vou adotar o seguinte nessa referência. Quando a linha da moeda chega nessa referência, eu vou tomar cuidado com operações, por exemplo, aqui de compra, tá? Quando a linha, né, chega aqui na segunda referência aqui, né, na referência negativa aqui, eu vou tomar cuidado com operações de venda, tá? Por quê? Porque aqui em H8, olha só, em H8 já tá me mostrando que um movimento exausto, uma exaustão do movimento aí, tá? Então eu vou ficar esperto, tá? Para estar executando movimentos de compra, né? E vou estar buscando, tá? Dentro dos padrões ali, alinhando com os time frames menores,
eu vou estar buscando movimento de venda, tá? E a mesma coisa que acontece aqui na parte de baixo, né? Vou tomar cuidado aí com movimentos de venda e vou estar buscando aí movimentos de compra, tá certo? Então, né, o que que a gente viu? O que que a gente viu aqui já para a próxima semana aí, tá? A gente viu que, olha só, tá? USD e CAD já tá no movimento exausto, tá certo? Então, uma possível reversão de USD e CAD aí para essa semana, tá? GBP e euro, tá? Já tá chegando na linha de exaustão aí. Então, muito cuidado em estar vendendo, né? Euro e GBP aí, tá? JPY, né? Teve o pico de força aí na sexta-feira, tá? Teve o pico de força aí na sexta-feira. Então, ele vai continuar forte, tá? Porque foi o primeiro ciclo de força dele, tanto em H8 quanto em H4 e tal, né? Então, ele vai continuar forte aí, tá certo? E vamos ficar atentos, né? Numa possível correção daqui 2, 3 dias ainda, tá certo? Vamos ver como se comporta, né? Olha só, NZD, né? Bateu no nosso referencial, tá? Inverteu o movimento. Audi bateu no nosso referencial, inverteu o movimento, tá? CHF tá subindo ainda, ó. CHF tá subindo ainda. Então, logo logo já ficar no movimento, ficar esperto aí em um movimento de venda do CHF também, tá certo? Tá? Então temos que ficar esperto com isso, né? O GBP, uma letra aqui com relação ao GBP, tá? O GBP ele respeita muito a primeira linha do box, tá? A primeira linha do box. Então, quando ele toca na primeira linha do box aqui, na vermelha ou na verde, a gente já tem que estar esperto com relação aos movimentos, tá? Por quê? Porque ele vai buscar uma reversão, né? Houve essa queda monstruosa aqui dele na sexta-feira, né? Justamente aí também por causa da alta do JPY, tá? Então, a gente vê que o GBP ele já está num movimento bastante exausto aí, tá certo? Em H8. Aí agora eu vou mostrar para você, né, como a gente olha isso em H4, tá? Olha aqui, ó. Em H4, ele já entrou também aqui numa zona de exaustão, tá? Então fez uma correção aqui em H2, ó. Ele fez uma correção aqui em H2, tá? Ele tá descendo novamente aqui, mas ele já vai entrar para um movimento de compra, tá? Por quê? Porque ele vai fazer essa correção em H4, tá certo? Ele vai fazer essa correção em H4, porque ele só desceu, então agora ele vai ter que fazer uma correção aí, tá? Então aqui em H2 ele vai fazer o segundo ciclo aqui de queda e já vai reverter para um movimento de alta para fazer essa correção aqui de H4, tá certo? Então é essa leitura que a gente tem que fazer, tá? É possível que ele corrija esse movimento de H4, volte a cair novamente para fazer o segundo ciclo de queda em H4 e depois reverta aí o movimento para compra, tá? Mas do jeito que tá aqui, ó, já de domingo para segunda aí, eu buscaria compras no GBP, tá certo? Eu buscaria compras aí no GBP, tá? Vamos olhar o SD, né? Olha só, o SD, né? O SD tá no nosso movimento exausto aqui, ó. E esse pico que deu de queda do USD começou aqui, ó. Foi esse pico aqui, ó. Então ele fez o primeiro ciclo de baixa em H4, voltou para corrigir, fez o segundo ciclo de baixa em H4. Então agora ele está me indicando aí um movimento de força, tá? Em H2, ó, ele fez a fraqueza, voltou para corrigir no box. Possivelmente ele vai cair um pouco aqui para estar manipulando, né, fazendo o segundo ciclo de fraqueza em H2
para completar o ciclo de H4 e vai reverter o movimento aí para comprador, tá? Então, atenção, né? É isso que eu estou dizendo. Então agora a gente tem o que? A gente vai adotar H8 como referencial, né? A gente vai adotar o H8 como referencial e olhar nos time frames menores como que tá esse movimento, né? Como que tá esse movimento, para quê? Para estar buscando uma possível reversão aí, tá certo? O GBP, né? Quem me acompanha aí e tem o indicador, né? E tá vendo isso, geralmente quando ele faz esse movimento aqui, ó, seja o GBP ou qualquer outra moeda que faz esse padrãozinho aqui, ele já reverte para um movimento de alta um pouco mais forte aí, tá? Um pouco mais forte aí, tá certo? E aí agora vamos ver o oposto, né? A gente viu que, por exemplo, vamos ver o JPY que deu aquela estourada, né? Vamos lá, ó. JPY então ele deu aquela estourada de força na sexta-feira, tá? Em H4 ele fez a primeira correção aqui, ó, né? Fez a primeira correção aqui. Em H2 ele já está subindo. Então assim, eu vou buscar ainda, né? Apesar de ele estar estourado aqui, ainda movimento de força no JPY, tá? Vou buscar movimento de força ainda no JPY, né? Esperar aqui mais um pico de força em H4 para aí eu começar a olhar para ele em uma correção, tá certo? O Audi, né? Vamos ver, ó. O Audi bateu lá na nossa referência, né? E já veio corrigir, tá? O Audi já veio corrigir. Então, a batida na referência lá em H4 foi essa daqui, ó. Então ele fez a primeira queda, né? Fez a correção, tá? E ele vai cair novamente aí seguindo o movimento de H8, tá? Então no áudio aí a gente vai buscar venda, tá? No áudio aí a gente vai buscar venda, tá certo? O que mais que eu preciso falar para vocês aqui? Deixa eu ver se eu lembro, né? A princípio aí, deixa o likezão, né? Deixa o likezão, entra pro nosso grupo aí do Telegram, tá? Para você estar participando ali, né? Do nosso bate-papo, da nossa troca de ideia aí, beleza? Então vamos lá, o que que eu preciso falar mais para vocês? Ah, lembrei, tá? Vamos olhar agora H8 e H16? Vamos lá. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, tá? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Olha só. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Olha só. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Olha só. Nesse momento aqui que aconteceu nessa semana, né? Nesse momento aqui, ó. O que que o indicador está me mostrando em H8 e em H16? Ele está me mostrando o seguinte, ele está me mostrando que ele está estourado em um movimento de H8, certo? Então eu já tenho que começar a buscar venda nele, né? Porém, olha só que interessante. No H16, ele está em ciclo do que aqui? Ele está em ciclo de baixa, tá? Ele está abaixo da linha do zero, ó. Ah, Júnior, mas ele está subindo. Cara, essa subida dele aqui é uma correção, é uma acumulação, tá? É uma acumulação. A princípio, ele está num ciclo de baixa ainda, tá? Ele está num ciclo de baixa ainda. Então, o que que nós vamos fazer quando ele tiver em H8 aqui em cima? Você pode vender com força, tá? Você pode vender com força. Por quê? Porque ele está no ciclo de baixa e ele está estourado, né? Comprado em H8. Então você pode vender ele aí com força, tá? Porque ele vai fazer a reversão do movimento para seguir o ciclo do time frame maior, tá? E olha aí o que aconteceu, né?
ele foi, ó, e reverte o movimento para baixo aí, tá? Reverte o movimento para baixo. É claro que H16 ele demora um pouquinho mais, né? Ele vai demorar um pouquinho mais aí para nos mostrar o movimento, certo? Mas isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer, tá? E olha só que interessante o que eu vou mostrar para vocês aqui agora também. No mesmo ponto do movimento, opa, pera aí, eu preciso fazer aqui, ó. NZD. Olha só. Olha só. NZD, como que tá o NZD em H16? O NZD está em ciclo de alta, ó, acima da linha do zero, a linha do zero aqui. Ele está acima da linha do zero, então ele está num ciclo de alta. Ele está num ciclo de alta, tá? Ele está num ciclo de alta. E aí ele vem aqui acumular, certo? Vem aqui nessa acumulação em H16 e no H8 ele está estourado. Ele está estourado em H8. Então a gente vai buscar o que aqui? Compra, né? Compra. E aí se você compra, né? O NZD, se você compra o NZD, o USD que estão em movimentos opostos, tá? Vamos ver em M15 o que aconteceria aqui em M15. Isso aqui foi, né? Isso aqui foi sexta, então isso foi na quinta-feira, certo? Foi na quinta-feira, né? Vamos colocar aqui então, vamos colocar aqui em M15, vai, para a gente ver melhor. NZD USD, deixa eu achar. Ah, já tá aqui, ó, NZD USD, tá? Então aqui foi sexta, aqui foi quinta-feira. Diminuir o zoom aqui. Olha aqui, ó. Aqui foi na quinta-feira. Então se você compra, né? Visto que os dois estão em ciclos diferentes em H8, em topos opostos, né? Olha só esse movimento de compra. Vai, supondo que você compre aqui nessa acumulação aqui, tá? Você segurando a ordem por um dia ali, ó, você ia pegar 610 pontos, tá? Segurando a ordem por 2 dias, você ia pegar 1000 pontos, tá? Você ia pegar 1000 pontos aí no NZD USD. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter no momento da leitura, tá? É esse cuidado que a gente tem que ter, é essa interpretação que a gente tem que ter, tá? Em ciclos maiores, ciclos menores, né? Para você pegar o melhor movimento e o movimento mais longo possível, tá? O nosso referencial, tá? Minha sugestão para você, mesmo que você deixe aí o seu indicador em 6,6, tá? Eu vou mudar aqui para 6,6, né? Aqui seria, deixa eu ver, 6,6, 12,12. Aqui seria 24,24, né? Não, é 6,6, 12,12, aqui seria 24,24, tá? Tá, você vê que em H8 aqui, ó, ele já estaria, né? A nossa referência tá lá, ó, ele bateu na nossa referência, né? E ele já estaria descendo aqui, ó, né? Ele já estaria descendo aqui na quinta-feira, ó. Tá? Mas, né, eu vou deixar do jeito que tava aqui, é 8 que tava, né? 8,24, certo? Vê que ele ficou um pouco diferente, né? Bastante diferente, na verdade, ele ficou mais rápido aí. Então, a gente vê que ele busca as referências, né?
mais acentuado aí, vamos assim dizer, tá? Então é isso, né? Adota aí o H8 como referência de possível reversão de movimento, tá? E aí você vai fazer esses filtros no H4 e no H2, tá certo? E é claro, eu prefiro, assim, né? Eu tô vendo aqui em H8 que eu tenho que buscar, por exemplo, compra. Eu tenho que buscar compra no NZD USD, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou preferir comprar, se eu tenho que buscar compra, eu vou preferir comprar quando eu tô com o movimento do NZD aqui embaixo, né? Que ele tá descendo, a hora que ele fecha, faz o fechamento do candle e a linha termina para cima aqui, já é hora de eu fazer a minha compra, tá? Eu posso comprar aqui? Pode comprar, mas você já perdeu uma parte do movimento. Você pode comprar aqui? Pode comprar, mas você já perdeu uma parte do movimento, tá? Visto que ainda ele tá, que ele tem só mais um pouco aqui, né? Que você não sabe o quanto que ele vai, mas vamos adotar a segunda linha aqui como referência. Ele tem mais um pouco só do movimento para fazer. Então você já vai estar pegando o movimento um pouco esgotado aí, tá? A mesma coisa no USD. Eu vou preferir vender o USD quando em H2 estiver aqui em cima, ó, tá? Quando em H2 estiver aqui em cima. Esse é o movimento que eu vou preferir vender, tá certo? E aí é claro, né? Se você tiver essa visão dos ciclos, tá? Tiver essa visão dos ciclos, né? Fazer uma leitura com paciência e com calma, você consegue filtrar isso em H1, tá? Para que você tenha melhor aproveitamento ainda aí dos movimentos, tá certo? Por exemplo, em H1, onde que seria a minha venda no dólar em H1? Seria no momento em que ele quebra esse fundo aqui, ó. A hora que ele quebra aqui esse fundo é o momento que eu vou vender ele, tá? Em H1. E aí eu vendo, ele corrige, ele cai de novo, e aí ele vem com uma correção um pouquinho maior aí. Tá certo? Bom, espero que eu tenha sido bastante claro nesse vídeo, né? Procurei fazer ele aí devagar, da melhor maneira possível, para que você entenda e tenha um melhor aproveitamento, tá, das suas operações. Tenha o entendimento, né, de maneira mais correta, de maneira mais assertiva aí do indicador para que você faça as suas operações. Tá bem? Então, para fechar aqui, né, se você quiser copiar essa parametrização, tá? No time, né? No time que eu quero, por exemplo, H2, H1, o que for, eu vou deixar a configuração de 2.6, tá? 2.6. Aí o que eu quero? Eu quero deixar H2 e eu quero o gráfico de 4 horas. Então eu vou mudar, eu vou dobrar. Eu vou colocar 4.12, tá? Ah, eu quero deixar o H2. Por que eu deixo tudo H2? Para mim ver as linhas horizontais aqui, que ela faz referência ao dia, né? Ao dia. Então por isso que eu deixo aqui, que eu acho que é mais fácil e melhor para ver. Tá certo? E aí aqui eu tenho que dobrar o valor que estava em H4, tá? E aí eu coloco aqui 8,24, tá certo? E aqui eu quero fazer H16, então eu tenho que dobrar o valor que eu coloquei em H8. Então eu coloco 16,48, tá? Então é dessa forma aqui que eu estudei essa semana. É lógico que, como ele está mais rápido, as linhas não ficam tão arredondadas, principalmente nos time frames menores, né? Vê que ela já fica mais pontiaguda, né? As inversões aí, tá? Mas eu acredito aí que você vai conseguir fazer uma interpretação um pouco mais rápida, né, do movimento e vai ter melhor aproveitamento aí, tá? Mas se você tá com 6,6, né, tá tendo um bom aproveitamento, já encaixou a sua leitura, a sua interpretação, mantém da maneira que tá,
tá? Você não é obrigado a mudar. Isso aqui é apenas uma outra alternativa, tá? Que eu enxerguei para estar fazendo a leitura, né? De maneira um pouco mais rápida e tá aproveitando melhor aí os movimentos. Beleza? É isso aí então, gente. Chegou aqui até aqui, deixa aquele likezão aí, tá? Deixa aquele likezão aí. Boas operações, bons trades para vocês aí. Um grande abraço e fiquem com Deus. Fui!